Olá! Sabem, todo mundo tem aquela vida que a gente mostra para o mundo e tem também aquela outra que a gente guarda só para nós. Hoje, vamos mergulhar fundo na história da doutora Ana Pinheiro para entender uma coisa muito séria. Como é que as dores da alma acabam aparecendo no nosso corpo? E mais importante, como é possível resgatar quem a gente é de verdade, aprendendo a desatar os nós que nos prendem? E essa frase da doutora Ana, olha, ela é a chave de tudo. Para o mundo, a gente se mostra como um laço de fita, sabe? Lindo, perfeito, impecável. Mas lá dentro, no final das contas, o que sobra é um nó, um emaranhado de dores, de conflitos que só a gente conhece. E foi justamente quando o nó da doutora Ana ficou insuportável que a verdadeira jornada dela começou. E tudo isso começa bem no início da carreira dela como fisioterapeuta. Um momento que tinha tudo para ser de realização profissional, mas que acabou se tornando o gatilho para uma crise, nossa, uma crise avassaladora, tanto na mente quanto no corpo. Imagina só a cena. A doutora Ana desenvolveu um protocolo super inovador, misturando Xantala e musicoterapia, e começou a ter resultados incríveis com crianças que simplesmente não respondiam a mais nada. Crianças que nem interagiam, de repente estavam segurando um chocalho. Mas, em vez de receber apoio, o que ela encontrou foi inveja. A resposta da chefe dela foi um balde de água fria, basicamente mandando ela esperar. O resultado? Nas palavras da própria Ana, um choque emocional absurdo. E o corpo? Bom, o corpo dela respondeu a esse choque. Poucas semanas depois, alguma coisa começou a dar muito, mas muito errado. O impacto emocional não ficou só na mente, sabe? Ele transbordou e começou a paralisar a vida dela de uma forma bem literal. E os sintomas que vieram é uma coisa impressionante. Uma contratura muscular tão forte que ela mal conseguia respirar. O braço ficava gelado, dormente, o coração disparava, tontura, náusea o tempo todo. Era uma dor que paralisava a vida dela, mas que nenhum médico conseguia dar um nome, um diagnóstico. E o ponto-chave é que a origem de tudo isso era 100% comportamental. Tinha nascido daquele choque emocional lá atrás. O corpo estava gritando, né? Mas o que ele estava tentando dizer com tudo aquilo? A dor física era só a pontinha do iceberg. A verdadeira jornada da doutora Ana começa exatamente aqui, nessa busca incansável para entender qual era a raiz de todo aquele sofrimento. E essa busca por respostas foi quase um trabalho de detetive. Primeiro, na prática, no consultório, ela começou a notar que os nós físicos dos pacientes se repetiam e estavam ligados a emoções bem específicas. Isso levou ela a estudar um cara chamado Wilhelm Reich e a teoria dele sobre as couraças musculares. A ideia é que as emoções que a gente reprime criam tensões crônicas no corpo. Daí, ela juntou corpo e mente na psicanálise e, por fim, mergulhou na inteligência emocional para conseguir aplicar tudo isso nela mesma. Só que, enquanto toda essa jornada intelectual acontecia, uma crise ainda mais profunda estava rolando na vida pessoal dela. Veja que irônico, ela estava aprendendo a curar os outros, mas estava se perdendo completamente como pessoa dentro de um casamento abusivo. E aqui a gente chega num conceito que é uau, central para tudo que ela descobriu, a identidade adaptada. Ela se deu conta de que tinha deixado de ser a Ana para viver em função do outro, para cuidar, para servir, se anulando completamente no processo. Era um abuso emocional sutil, silencioso, mas que estava adoecendo ela por dentro. Então, junte tudo isso na mesma panela. O trauma no trabalho, a dor física inexplicável, a busca por conhecimento e essa crise pessoal devastadora. E é daí que nasce a metodologia dela. Uma forma de entender essa dinâmica entre o laço lindo que a gente mostra para o mundo e o nó que a gente esconde. E a diferença aqui é gritante. De um lado, tem a nossa identidade real, quem a gente nasceu para ser, a nossa fonte de plenitude. Do outro, a identidade adaptada, que é quando a gente vive a vida do outro, esquece de si e o resultado, invariavelmente, é o adoecimento. A dor física da doutora Ana era o grito do corpo dela pedindo socorro, pedindo para voltar para a identidade real. Para explicar como isso funciona no corpo, ela usa uma analogia que é simplesmente fantástica. Pensa numa fibra muscular como se fosse um elástico amarelo, sabe? Lisinho, novo. Aí vem um trauma emocional e cria um nó, emaranha tudo. Um fisioterapeuta pode até ir lá e soltar esse nó físico, mas o elástico não volta ao normal. Ele continua torto, com a memória daquele padrão. A cura de verdade, então, é um trabalho mais longo, de alisar a fibra de volta, de reprogramar essa memória do corpo.
E com esse quebra-cabeça todo montado, a doutora Ana transformou a própria dor num propósito de vida. Ela não queria só se curar, ela queria ajudar outras pessoas a desatarem seus próprios nós. E foi assim que nasceu o projeto da vida dela. O Sentir em Nós é a síntese de tudo isso. É uma mentoria corporal. Ela usa fisioterapia para liberar a dor física, para soltar o nó. E, ao mesmo tempo, usa ferramentas de coaching para ir na origem emocional, para reconectar a pessoa com quem ela realmente é. E o alcance dessa missão, olha, é enorme. Vai do consultório particular, tratando gente com dores físicas, até palestras em empresas e um trabalho social com mulheres em situação de vulnerabilidade. O sonho dela é levar essa mensagem até para dentro de penitenciárias femininas, lugares onde tantas mulheres estão presas, literal e metaforicamente, por terem perdido a si mesmas para viver a identidade de outra pessoa. A história da doutora Ana é, no fundo, um mapa. Ela mostra que todo mundo tem o seu laço e o seu nó. A questão não é se eles existem, mas o que a gente faz com eles. Então, a pergunta que fica no ar é: como é que nós podemos começar, hoje, a olhar para os nossos próprios nós e, com coragem, iniciar esse trabalho de desatá-los?